Olá, meu nome é João Paulo e irei apresentar de forma sucinta o meu projeto de iniciação científica sob orientação da doutora Rosana e com o título Avaliação olfativa de recém-nascidos e sua relação com o período gestacional em que ocorreu a exposição ao SARS-CoV-2. Primeiramente, é importante destacar os profundos impactos que a pandemia da Covid-19 causou para a saúde mundial, sendo que um dos principais questionamentos gerados refere-se aos impactos e sequelas que a doença poderia causar tanto a curto quanto a longo prazo. Nesse contexto, a infecção durante a gestação e as consequências para o desenvolvimento do feto são pouco conhecidas. Sabe-se que o desenvolvimento do cérebro fetal é marcado por importante remodelamento e formação de novos circuitos neurais, tornando-o mais suscetível à infecção. Além disso, uma das principais alterações neurosensoriais em adultos infectados é a alteração do olfato. Dessa forma, podemos pensar na hipótese de acometimento do bulbo olfatório e alterações olfativas consequentes de uma infecção no período intrauterino. Diante disso, esse projeto apresentou como principais objetivos avaliar tanto a possibilidade como a incidência das alterações olfativas de recém-nascidos cujas mães foram infectadas pelo vírus, e o estudo também busca observar a possível relação do período gestacional em que ocorreu a infecção com diferenças para o desfecho clínico do recém-nascido. Em relação à metodologia desse projeto, ela foi baseada em experimento realizado por Bartotti, que explorou estímulos por odores de colostro, baunilha e água, e nesse estudo foi acrescentado o odor de café. Os testes consistiram na exposição de suaves embebidos em algodão, nos odores citados e expostos próximo ao nariz do paciente por 30 segundos. Houve um período de base antes do início do teste e um intervalo de 2 minutos entre um estímulo e outro. Todos os procedimentos foram filmados e analisados por 6 juízes. 37 possíveis respostas foram consideradas, levando em conta a duração, valência, intensidade e estado de sono/vigília. Foi aplicada a escala N-BAS logo após o teste, que avalia aspectos do comportamento do recém-nascido. Esse é um exemplo das tabelas utilizadas pelos juízes para analisar os vídeos dos recém-nascidos. Foram recrutados 96 pacientes, sendo 51% do sexo feminino e com idade variando entre 14 e 20 dias de vida. Nessa tabela, representamos a distribuição dos pacientes de acordo com o período de infecção durante a gestação, sendo que 26 casos ocorreram no primeiro trimestre, 23 no segundo e 42 foram no terceiro trimestre ou foram quadros agudos. Já o grupo controle foi composto por 5 pacientes. Também foram considerados dados em relação à idade gestacional, ápiga, peso ao nascimento e idade materna. Quanto à distinção dos odores por parte dos recém-nascidos, foi observado que algumas respostas estavam presentes em todos os odores, que estão registrados aqui nessa tabela em amarelo, como, por exemplo, a torção da comissura labial. Também observamos que algumas respostas foram específicas para algum odor, destacado em verde, como olhos entreabertos, que foi específico para o odor de café. Ao analisar o impacto da infecção materna para as respostas, observou-se que ela relacionou-se com a redução da duração destas, sendo que o efeito foi maior quando a infecção ocorreu no terceiro trimestre ou durante o parto. Nesse gráfico aqui, conseguimos observar a redução da duração da resposta, cabeça aproximando-se do odor, sendo que essa redução foi mais significativa no terceiro trimestre. Além disso, essa relação da redução da resposta mostrou-se estatisticamente significativa, com um valor de P menor que 0,02. Diante dos resultados obtidos nesse estudo, podemos observar que os neonatos foram capazes de detectar e distinguir os odores, além de ter sido possível criar uma versão preliminar de uma escala olfativa para recém-nascidos. E também foi possível observar que a infecção materna teve impacto negativo para a duração das respostas. Dessa forma, é reforçada a hipótese de que o vírus pode afetar, desde a vida intrauterina, sistemas neurosensoriais, e cabe ressaltar que, devido ao caráter recente da doença, nem todas as sequelas são conhecidas. Por isso é essencial um acompanhamento longitudinal desses pacientes e maior investimento em pesquisas nessa área. Agradeço a atenção.